Olá, bom dia! O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin vão ser diplomados hoje pelo TSE. A cerimônia, que marca o fim do processo eleitoral, vai ter esquema especial de segurança. O relator do orçamento de 2023 vai apresentar o parecer ainda hoje. Saúde e educação terão prioridade nos recursos adicionais liberados pela PEC da transição. Começa daqui a pouco o julgamento do anestesista acusado de estuprar uma paciente na sala de parto, na Baixada Fluminense. A nova presidente do Peru vai pedir ao Congresso a antecipação das eleições para tentar conter os protestos violentos no país. Na Copa do Catar, Croácia e Argentina fazem hoje o último treino antes da semifinal de amanhã. No outro confronto, a seleção de Marrocos tenta surpreender a França e aposta no atacante que virou sensação. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro, e o Bom Dia Brasil está começando. A semana começa com a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin pelo Tribunal Superior Eleitoral. É o último passo antes da posse em janeiro. E o esquema de segurança foi reforçado em Brasília. Vamos para lá, Heraldo Pereira. Bom dia para você. Essa cerimônia marca o fim do processo eleitoral. É um ato formal exigido pela legislação. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A diplomação significa que o pleito terminou depois da contagem dos votos e do processamento do resultado. Cabe à Corte Superior Eleitoral fazer a entrega dos diplomas aos eleitos para a presidência da República e vice. Segundo o Código Eleitoral, no diploma devem constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito. O documento é assinado pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e também condição formal para a posse. Últimos preparativos para a diplomação já no começo da tarde, os preparativos já estão em curso, a cargo do Judiciário Eleitoral. A repórter Raquel Honorato está nas proximidades do TSE e ela terá todas as informações de momento. Vamos lá. Raquel Honorato ao vivo. Oi, Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. A diplomação ela é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha da maioria dos brasileiros. Ela mostra que o presidente eleito e o vice-presidente eleito estão aptos a tomar posse do cargo. É a última etapa do processo eleitoral. Então, hoje, aqui nessa cerimônia, o presidente eleito Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vão receber diplomas assinados pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, mostrando que eles estão habilitados a assumir o cargo no dia 1º de janeiro. Geralmente, o prazo final para a diplomação é no dia 19 de dezembro, mas a pedido do presidente eleito Lula, essa cerimônia foi antecipada em uma semana. Essa região aqui onde fica o TSE, fica a cerca de 2 quilômetros do Congresso Nacional, ela está com um esquema especial de trânsito e segurança, de acordo com a Secretaria de Segurança do DF. O policiamento aqui foi reforçado com tropa de choque e também com a cavalaria. Heraldo. Aqui é o Honorato, as informações do TSE. A cerimônia de diplomação acontece hoje às 2h da tarde pelo horário de Brasília. E hoje também o Superior Tribunal de Justiça, que fica no prédio ao lado do TSE, tem expediente remoto por causa da cerimônia de diplomação, Ana Paula. Ontem, Lula se reuniu com o relator do orçamento do ano que vem. Educação e saúde são as áreas que vão receber mais recursos liberados pela chamada PEC da transição. Qual é o clima para a votação da PEC na Câmara? A expectativa para a votação, Ana Paula. Os preparativos, a regimentação de deputados, costura de alianças políticas, busca de apoio ao texto, tudo está sendo conduzido por integrantes da equipe de transição e tendo à frente o próprio presidente eleito Lula e o vice dele, Alckmin. Depois de aprovada pelo Senado, a proposta agora está submetida à Câmara dos Deputados. Depende de votação também em 2 turnos, com no mínimo na Câmara 308 votos favoráveis. O repórter Joconda Brasil está no local em que trabalham as equipes de transição. Aí está ela. Bom dia, Joconda.
Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. A PEC está prevista para ser votada na quarta-feira, mais tardar na quinta-feira. Tudo vai depender da margem para a aprovação. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, deseja colocar a PEC em votação somente quando ele tiver a garantia de que há margem para aprovar matéria. Só que essa margem também depende de outro fator, o julgamento no Supremo Tribunal Federal da legalidade do chamado orçamento secreto, de onde também são pagas as emendas parlamentares. O relator do Orçamento da União para 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB, disse que vai entregar hoje à noite o parecer, o relatório dele do Orçamento da União. Castro considerou nesse texto a aprovação da PEC da transição nessa semana. De acordo com o senador, com o espaço fiscal que vai ser aberto uma vez que a PEC for aprovada, vai sobrar mais dinheiro para áreas prioritárias do orçamento, como saúde e educação, no ano que vem. Nós estamos tratando de 2023. Está 16,6 bilhões menor do que o de 2022. E ainda tem fila do SUS para cirurgias eletivas, principalmente por causa da Covid, que precisa de um aporte adicional para poder fazer mutirões para vencer essas filas. Então, o orçamento da saúde, dentre todos, é o que está mais contemplado. Em segundo lugar, o da educação, porque as universidades, a merenda escolar, os IFES, vocês estão acompanhando e estão vendo que não tem recurso para nada. Outra expectativa para essa semana é para o anúncio de novos ministros. O presidente eleito passou o fim de semana rearranjando a nova esplanada, como vai ficar o ministério dele para o ano que vem, número de ministérios e também a composição dessas pastas. O próprio Lula disse na sexta-feira que depois da diplomação iria anunciar a quantidade de ministérios com os quais vai trabalhar e também novos integrantes do seu governo. Heraldo. Gioconda Brasil, local de trabalho da equipe de transição em Brasília. Movimentações no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, para a votação da PEC da transição, assunto para Gerson Camarote. Porque há governo atual e há também o futuro governo. Assunto de interesse de ambos. Bom dia, Camarote. Quem ganha? É isso, Heraldo. Você colocou uma questão fundamental. Bom dia a você, bom dia a todos. É porque eu estava até conversando até ontem à noite, tarde, com o deputado Zé Guimarães, que é do PT do Ceará e está articulando a votação na Câmara dos Deputados. Ontem teve um encontro até tarde da noite com o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira. E ele falava exatamente isso, que é interesse desse governo, porque sem essa PEC, o colapso fiscal do atual governo permanece. Então, não dá para fechar essa conta de 2022. Mas vamos jogar. A expectativa, o que é que aconteceu ontem à noite? O deputado Arthur Lira confirmou aquilo que ele já tinha falado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, de que a PEC será aprovada como saiu do Senado. Então, essa foi a garantia, segundo o relato do deputado José Guimarães. Eu estava conversando com o senador eleito Wellington Dias, ontem também, já tarde da noite. O que é que ele diz depois da rodada de negociações? Que é preciso votar quarta-feira na Câmara dos Deputados a PEC para já colocar o orçamento para ser votado na comissão mista na quinta-feira. Porque se isso não acontecer, atrasa todo o calendário. E já no início da próxima semana, esse orçamento terá que ser votado em plenário do Congresso Nacional. Então, o cronograma muito apertado. Agora, a expectativa é essa, de que com a votação já tendo ocorrido no Senado, fica muito difícil politicamente a Câmara criar dificuldade para votar uma matéria que estabelece os R$600, apesar do estouro fiscal. E Camarote, bom dia para você. Essa diplomação hoje de Lula e Alckmin, marcada para as 14h, marca uma nova fase, né? O que a gente pode esperar? Qual deve ser o tom do presidente eleito daqui para frente? Bom dia, Ana. Olha, o tom de pacificação. Hoje a expectativa, eu estava conversando com interlocutores do presidente Lula, conversaram ontem com ele, e a expectativa é de pacificação, que ele faça um discurso de conciliação do país, um discurso
de união de brasileiros. Então, essa é o tom, até porque todo mundo tem em mente, dentro da equipe de transição, que esse é o maior desafio do presidente eleito. Agora, a partir daí, qual é o calendário? É continuar o anúncio de futuros ministros. E aí sim a expectativa de um número maior de mulheres. Para essa semana, no mais tardar na próxima, Simone Tebet, por exemplo, para desenvolvimento social. Uma mulher para a saúde, a Anísia Trindade é o nome mais forte, uma para a educação, que até então a governadora Isolda Sela, mas agora tem um ataque especulativo ao nome dela. E você tem também a expectativa da Margarete Menezes, na cultura, cantora, você tem ainda a pasta de meio ambiente, expectativa Marina Silva, ainda precisa ver como será essa composição do Ministério do Meio Ambiente. Seguimos por aqui para contar que subiu para 5 o número de mortes causadas pela chuva aqui no estado. A última vítima é um idoso de 69 anos, lá de Bertópolis, no Vale do Mucuri. Aqui na região metropolitana, a chuva forte atingiu a cidade histórica de Sabará ontem. Os moradores amanheceram com muita dificuldade para andar pelas ruas. Alguns tiveram até que tirar os sapatos. No bairro Córrego da Ilha, uma enxurrada alagou ruas e invadiu casas. Moradores passaram a noite limpando os imóveis e contabilizando os prejuízos. Vários carros também ficaram estragados por causa dos alagamentos e a Defesa Civil de Sabará informou que viaturas percorrem a cidade para identificar os pontos críticos e as necessidades mais urgentes. E ainda em Sabará, olha essa imagem, um homem foi arrastado pela correnteza ontem. Foram registrados em que a vítima aparece no meio da enxurrada junto com a moto, né? No primeiro momento, o homem não consegue levantar e se agarra no veículo, né? Em seguida, ele mesmo se levanta e sai andando. Que sorte, né? Que bom que ele não se feriu e deu tudo certo. A chuva ainda alagou o abrigo Irmã Teresa de Jesus, que fica no bairro Córrego da Ilha, em Sabará. Imagens mostram como o local ficou depois da chuva forte. A água invadiu os corredores, os quartos também. Os idosos não precisaram ser retirados do local e passam bem. O local tem 29 abrigados e a prefeitura informou que trabalha na limpeza de toda a área com tratores e máquinas. E em Contagem, um temporal invadiu casas na noite de sábado e na madrugada do domingo. 210 pessoas ficaram desalojadas e 16 desabrigadas. Segundo a Defesa Civil, choveu em 2 horas, o que estava previsto aí para todo o mês de dezembro. Muitos moradores sofreram prejuízos e tiveram móveis, objetos destruídos. As regiões mais afetadas foram a Vila Samag e a Avenida Firmo de Matos. A Prefeitura de Contagem informou que abriu o gabinete de crise para distribuir os insumos e montou aí um ponto de apoio para atender os moradores atingidos. O ponto fica na rua Mariana, número 245, no bairro Arpoador. Então a gente já recebe aqui a Iana Coimbra para saber como é que fica o tempo nos próximos dias. Tem mais chuva forte assim prevista, Iana? Bom dia. Ei, Sérgio, um ótimo dia para você também. Tem chuva mais forte igual a gente teve aí nos últimos dias? Provavelmente não. A previsão de segunda-feira é que vai misturar um pouco de chuva, de sol e de muitas nuvens também. Te mostro aqui que o que está provocando esses temporais é a combinação de calor e umidade. Mas já te adianto, tem uma frente fria vindo por aí, o que pode mudar o clima ao longo da semana. Agora o nosso mapa das regiões, você vê que o céu deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No norte, no noroeste, na Central Mineira, oeste, sul. Sudoeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, demais regiões, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas para o estado, né? Para essa amarela, que passa aqui em cima e passa aqui embaixo, que vocês estão vendo espalhadas, a gente vê que tem um alerta aí de perigo potencial de chuvas, passando aí pela região de Jequitinhonha e chega até o Vale do Rio Doce. Nessa faixa laranja no meio é perigo de chuvas intensas. Te mostro então aqui como é que fica o clima para algumas cidades. Olha só, vamos ver aqui, máximas de 32 em Vespasiano e 31 em Ribeirão das Neves, Sérgio.
É isso, Iana. Fica esse alerta, então, para esse início de semana. Muito obrigado pelas informações, viu? Bom dia para você. Para você também. E depois do intervalo, começa hoje o julgamento do anestesista acusado de estuprar uma mulher na sala de parto. E tem outras notícias aqui de Minas Gerais, com imagens ao vivo da cidade aniversariante. São 125 anos de Belo Horizonte. Agora a Avenida Carlos Luz é bem a entrada ali na UFMG, no bairro Ouro Preto. Tem um pouquinho mais de trânsito para quem segue sentido centro, mas nada que preocupe ainda o motorista. Agora 8 horas e 45 minutos.